Sejam todos muito bem-vindos no Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído, cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E o nosso convidado de hoje tem muita história para contar para todos nós. Ele completou 100 anos de idade e foi marcado com muitas homenagens. Ele ainda atua na área do direito, da advocacia. Vamos conversar então com Michel Chain. Ele que vai contar para a gente, inclusive começando na história do seu nome, né? Que tem também já história. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por aceitar o nosso convite, no Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos e eu me sinto privilegiada de poder te ouvir. Obrigada por aceitar o convite. Eu também me sinto privilegiado, muito honrado de comparecer aqui no seu ótimo programa, que é instrutivo, que é gostoso de assistir e informativo. Muito importante. O Muito meu nome, a minha mãe, quando esperava o nenê, tinha um menino que chamava Michel, que ia todo dia telefonar. E ela que atendia ele, e ela adorava esse Michel. E falou para o meu pai, se for homem, vai ser Michel. E aquilo ficou. No fim, eu acabei nascendo antes. Meu pai tinha um amigo muito próximo lá de São Paulo, que ele convidou ele para ser o meu padrinho. E ele veio. E quando foram para o registro, ele falou assim, eu vim aqui e falei para você que eu viria se você pusesse o nome do menino, meu nome, que ele chamava Miguel. Aí ele chegou e disse ao cartorário, o primeiro nome, Miguel. Então, registrou o Miguel, tudo bem. Não houve mais nenhuma novidade. E na minha casa era Michel, porque a minha mãe tinha dito e meu pai tinha prometido para ela. Continuou aos 6 anos e pouco, mudou-se. Eu nasci em Arialva. Mudou-se para Bariri. Em Bariri eu fui lá matriculado na escola de primeiro grau. Eu chamo Escola Estadual Euclides Moreira da Silva. Então, eu fui lá, matriculou o primeiro ano, eu passei a frequentar o primeiro ano. Um dia eu fui chamado numa diretoria, cheguei lá e encontrei meu pai e o diretor, perguntando por que eu não ia na aula. Registraram lá que estava bastante faltas. Eu falei, eu venho aqui. Meu pai falou, eu trago ele também aqui na porta. E por quê? Aí meu pai falou, ele está aqui na porta. Aí começaram a procurar na primeira série, e chegou na classe, meu pai mostrou lá, está lá no fim. Aí peguei, não entendia nada, né? O diretor me chamou, falou lá, por que você não responde a chamada? Eu nunca me chamaram. Chamou a professora, chamou ele, eu que chamei. Como? Eu chamo Miguel? Ele falou, só desculpa, eu não chamo Michel, eu chamo Michel. Aí eu falei, não, o seu registro é esse, Miguel, e esse é o nome, Miguel, não é Michel. Então, o nome de Michel é família, da minha mãe, e o nome Miguel é o nome que eu usei para toda a minha vida social. De registro, Michel, e a vida social, Miguel. Miguel. Muito bom, então já começou com a história... Registro Miguel. Invertido. Ao contrário. O registro Miguel e a vida social, lá dentro da minha casa é Michel. Fora da minha casa é Miguel. Faculdade, MEC, e todo o meu trabalho, meu sino, advogado Miguel, inscrição 10.236, tudo certinho. Muito então, bom. Essa é a história do meu nome. Muito bom, uma história muito bacana. Já pedi para começar por ela, porque eu já tinha conhecimento, achei muito interessante. E agora eu gostaria de saber, com 100 anos, o senhor, com essa vitalidade toda, né, que o senhor dirige ainda, o senhor tem muita história para trazer para nós aqui. Queria que compartilhasse da infância, da família, trazer um pouquinho, né, dessa fase, para depois chegarmos também nessa área do profissional.
Minha vida, eu, como já disse, nasci em Arialva. Meu pai mudou-se para Bariri. Eu fiz o primário fundamental em Bariri. Passei depois a parte do clássico, que tinha dois períodos, o clássico e o científico. O científico era para a área de saúde, e o clássico era direito, administração de empresa, aquela coisa toda. Eu fui para o clássico. E o meu irmão, Fuad, que era companheiro desde a infância, ele foi para o científico. Então, quando terminei o curso, ia tomar 5 anos, voltei para Bariri, que meu pai morava lá, minha mãe morava lá. E aí eu fiquei em dúvida, como é que faço, o que eu vou fazer? No fim, acabei indo para São Paulo e fiz os 3 anos seguintes um curso lá que era famoso na época. Os 3 cursos eu fiz durante os 3 anos de São Paulo. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, de vez em quando a gente cochilava, né? Porque o colégio que eu estudava era um colégio riquíssimo, só tinha gente rica. Todo mundo ia lá de automóvel e eles carregavam o aluno, ia buscar. Eu não, eu era de bonde e ônibus e acabou. E acabou, a gente acabava cochilando. E tinha um costume na escola de colocar, eles fotografavam a gente e colocavam no quadro para poder dizer que estava dormindo. Então, aconteceu muitas vezes comigo isso. Então, aí terminei o curso, fiz concurso, aí abriu-se a faculdade de Bauru. Eu estava em São Paulo e ia prestar o curso para vestibular lá em São Paulo, na USP. Fiz a inscrição, tudo certinho. Aí tive uma terrível anemia, falta de alimento, alguma coisa, meio não muito normal. Eu estava muito olêmico. Aí meu pai foi lá, me pegou, voltou para Bariri, eu fiquei lá 1 ano tratando. Aí quando melhorei, eu vi que tinha se fundado uma faculdade aqui. Fiz o curso, prestei, aí eu frequentei os 5 anos de direito, terminou, voltei para Bariri para advogar, vi que não tinha pé, fui para São Paulo e fiquei lá durante muito tempo. E só depois de muito tempo é que eu voltei para Bariri. Eu advoguei também lá um pouquinho. Lá eu fui, a mando de uns amigos que eu tinha, seja candidato, eu diria vereador. Você precisa, você... Eu acabei aceitando, né? Fui eleito vereador, exerci a função 4 anos como secretário, como presidente de comissões, de turismo. Bom, tive uma vida tumultuada política. Aprendi muito na vida. Até hoje eu falo para os meus filhos, meus netos, né? Entre na política. Política, sabe, a política é mal para quem é mal. Ele é bom para quem é bom. Se você é um político, você aprende a viver com a sociedade, para o bem da sociedade, e você vai viver, você tem contato com o povo, você vai sentir as emoções de ser amigo, o inimigo, ser bem visto, não é ser bem visto, porque o seu trabalho como vereador parece que não é muito importante, mas é importante, porque você colabora com a cidade, você tem... Né, é uma política voltada para o aprendizagem, para o bem. Então eu fui. Aí eu, segundo período, fui eleito de novo. Mais 4 anos. Então fiquei 8 anos como vereador lá de Bariri. Trabalhando. Olha, eu quando eu posso avisar, eu conselho, sabe? Entre na política. Você vai conhecer muita coisa, vai aprender muita coisa. Então eu costumo dizer, a minha experiência de hoje vem dos bancos. Eu era amigo de um engraxatezinho lá, que eu saí da escola, ele era engraxate,
E eu ia junto com ele só porque era meu amigo. Aprendi a engraxar. Muito bem. Aí ele foi ser barbeiro. Ele foi com a caixinha dele para ser engraxate de barbeiro, uma barbearia. De repente ele ficou barbeiro, ele ficou profissional. De repente ele foi para São Paulo. De repente ele ficou trabalhando embaixo de uma cantina em cima da Rádio Record. Qual que é o nome do amigo? Qual é? Francisco Récio Pérez. Imagine, esse moço aí é um exemplo da vida, não? Ele não era nada na vida. Bom, alugou, foi trabalhar como garçom dessa lanchonete. E em cima a Rádio Record, na época. Então, todos os cantores que hoje é famoso, passou por ele, tomava café, comia o churrasquinho dele e subia para cantar. Ele conheceu todo mundo. Aí ele comprou a parte do sócio dele e ficou dono. Aí ele se casou, teve 2 filhas, se formaram. Uma filha dele casou com o filho do Antônio Emílio de Moraes. Olha só, era um engraxate. A mãe dele era viúva. Então, é uma herói de vida que eu tive na minha vida. Até hoje eu sou amigo dele. Então, eu aprendi muito, sofrendo, penando, trabalhando. Minha família era uma família pobre, né? Não tinha os recursos que tem hoje. Os desafios moldou o senhor, quem é a pessoa que é hoje. Esse exemplo de pessoa, de ser humano. Gostaria que o senhor mencionasse um pouco também referente, que a família é grande, né? Quantos filhos, também sobre a mãe e o pai, o nome deles. Contasse um pouquinho também dessa trajetória, porque vem também de toda uma história, né? Inclusive tem aqui, neste livro, Minha Vida. O senhor conta um pouquinho da sua trajetória. Eu vou dizer, por exemplo, a minha família, eu posso falar com muito orgulho, eram heróis. Os pais da gente, da nossa antiguidade, do meu tempo, todos eram heróis. Era muito difícil ganhar dinheiro, era muito difícil viver, sabe? Eu não tinha muito recurso para viver. Então, meu pai chamava-se Abdala, minha mãe chamava-se Maria. Quantos irmãos? Meus irmãos, eu tinha... Quantos irmãos? Eu tinha 4 irmãos, uma irmã e mais 3 irmãos. Um era comerciante, outro era médico e eu como advogado. Então, nós tivemos uma vida boa, porque meu pai era muito agregado à família. A minha mãe, nossa, cozinhava com ninguém. Era só paixão, era só dedicação e trabalho. O senhor tem uma particularidade muito especial também com o irmão, né, o que foi médico. Gostaria que o senhor comentasse também essa fase de vocês. Ele era o caçula, e o nome dele? Esse meu irmão, ele conviveu comigo a vida inteira. Nós nascemos e quase a diferença minha com ele era 2 anos, 3 anos, é isso. Ele era mais novo do que eu. E ele sempre foi dedicado assim a mexer com a saúde das ostras. Ele pegava cachorro machucado e curava, sabe? Ele tinha preocupação com... Ele via atrás dessas coisas, então ele gostava, a vida inteira ele gostou disso aí. Então, quando nós saímos e fizemos o curso, ele foi para o Rio de Janeiro e fez o concurso vestibular da Faculdade de Medicina, Nacional de Medicina, que era na Praia Vermelha. Era a faculdade mais famosa do Brasil. Ele fez o vestibular dele, saiu muito bem, já começou a frequentar a aula e se formou por lá mesmo. Então, que a festa dele foi uma festa muito maravilhosa. A família inteira ia ter uma fotografia dela aí. Estavam todos lá muito bem, felizes, alegres, né? Porque realmente foi uma vitória muito grande. Falando em festa, eu vou puxar um pouquinho aqui já para a festa do senhor. Não posso deixar de falar, né? Nós vamos continuar falando aí sobre a vida profissional também.
Mas agora, recentemente, o senhor teve aí um evento muito importante também, de 100 anos que foram comemorados. Conta pra gente um pouquinho também sobre esse momento especial e as homenagens que foram realizadas. Por sinal, eu quero, se você me permitir, eu quero agradecer muito à Câmara Municipal de Bauru, ao presidente, ao vice-presidente e aos vereadores. Me otorgaram o título de cidadão bauruense por unanimidade. Como eu fui vereador há 8 anos, eu conheço bem a prática. Dificilmente você encontra unanimidade nas votações. E quando você encontra unanimidade de um caso desse, eu fico muito feliz, porque ninguém se opôs. Quer dizer, todos concordaram com essa homenagem que me prestaram, que eu fiquei muito grato. Também a OAB, o presidente, foi muito legal, me otorgou um título maravilhoso, mandou um documento lá, falando muita coisa que eu gostei demais. E eu recebi também da parte da pecuária, que também gosta de pecuária. Entendeu? Eu recebi lá um troféu muito bonito do Oswaldo Furlan, que é o presidente, e compareceu para me entregar esse porcel, o que foi secretário da Agricultura de São Paulo, que é o senhor Francisco, lá de Batão. Ele é secretário, ele foi secretário da Agricultura. Ele que entregou para mim o troféu. Seu Chain, essas homenagens, elas aconteceram também por unanimidade, até mesmo por uma razão especial, né? Porque o senhor também tem aqui uma atuação em Bauru, em especial, na região também, e ainda atua como advogado, empresário. Comente a respeito também, para quem não conhece a sua história, que chegar aos 100 anos e com toda essa vitalidade, exercendo ainda a profissão, é exemplo para todos nós. Eu realmente eu devo muito a Deus de me ter dado tanta saúde e tanta disposição, porque, com sinceridade, vou falar uma vida de empresário. Eu considero um empresário brasileiro, de qualquer categoria, o mais humilde, o mais poderoso, um herói. Porque não tem muito reconhecimento, sabe? É o fator que dá subsídio para todo o organismo, para toda a estrutura do país. O que é? Os produtores, quer seja na agropecuária, que seja na parte de mecânica, na parte de industrialização, é o que dá o subsídio, o dinheiro vem de lá. E realmente você pode ver que se fala, e toda vez se fala muito, que o Brasil é o país que mais taxa no mundo. As maiores taxas do mundo são nossas. Os maiores custos de benefício de dinheiro, que juros altos, é o do Brasil. Quer dizer, não há uma reciprocidade, por exemplo, ele dá tanto e não recebe nada. E a gente fica, sabe, eu considero muito um empresário, dou muito valor para ele. E o senhor, como empresário, né, família, qual que é o segmento que vocês estão atuando? E o senhor está falando dos desafios, mas também teve as alegrias. Quais são? Desafios? E as alegrias? Alegrias é quando você consegue objetivo. Por exemplo, quem fundou a primeira empresa, foi o pai de Simone Birinoi, o Gustavo Berchan. O Gustavo, só para situar quem está nos acompanhando, é o neto que veio aqui, corujar o vô, né? Já contou aqui no bastidor que sempre está ouvindo as histórias do vô. E não deixou, viu, gente? Ele dirigiu, não. Quem trouxe o carro foi o senhor Miguel. O senhor dirige e vai até São Paulo. É verdade. Mas, por gentileza, continue mencionando a respeito. Eu sei que realmente ele começou a vida dele empresarial. Estudava em São Paulo e até eu gosto de te contar porque é uma coisa muito interessante. E eu tinha certeza. Aí meu outro sobrinho meu falou assim: por que você não traz o Humberto para trabalhar na empresa? Eu falei: o Humberto está estudando. Eu falei: mas fala com ele gosta tanto disso. Eu fui para São Paulo procurar ele. Eu achei ele nas bocas todas as lojas de carro. Então, eu procurei bastante, né? Encontrei.
O que você está fazendo aqui? Ele falou, meu amigo, hein? Quando eu ia voltando para pegar o carro, passamos em várias lojas, o cara falava, Humberto, você não pareceu um gente. Ele era conhecido na região inteira, que daí ele estava apaixonado por aquilo lá. Então ele veio e tomou conta da firma. A empresa vendia 2 carros por mês aí em São Paulo, nem chegava em Bariri. Chegou a vender 150 carros por mês, com o trabalho dele, desenvolveu o trabalho dele. E seguiu, sabe o quê? O exemplo, o Gustavo, o Bertinho, que é o irmão dele, e o Danilo, que hoje tem essas lojas todas aí, muito bem formadas, são empresas bem sólidas, bem estruturadas e que representam muito no setor de automóvel. Então, realmente é um motivo de orgulho para a gente, porque é uma profissão difícil, é um ramo difícil, precisa muito investimento, porque o investimento é violento, um veículo está caro hoje no Brasil, então ele tem um capital muito grande e ele foi construindo e está indo bem. Então, a gente vê que ele está desenvolvendo e a gente fica feliz com isso. Olha, o senhor, como empresário, o senhor atua como advogado, também tem a questão da educação. Queria saber um pouquinho mais sobre essa área também. Porém, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, porque papo bom acaba rápido, mas nós estamos um pouco mais da metade dele aí, mas a gente volta já. Você continua nos acompanhando, não sai daí que nós voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo é com Miguel Chaim. Ele tem muita história boa ainda para contar para a gente. Antes do intervalo, havia perguntado sobre a questão da sua atuação no Ministério da Educação. Pode compartilhar conosco também essa fase? Como foi? É uma fase de muito trabalho, de muita dedicação e de muito sacrifício. Você sabe, não é segredo para ninguém, que a educação do Brasil é quase vista como se fosse uma despesa. E eu não acho que é uma despesa, eu acho que é um investimento. Então, a vida inteira eu disse isso. Não se gasta hoje, não é um gasto, não é uma despesa, mas sim um investimento. Vocês vejam, por exemplo, esses países que estão hoje mandando no mundo inteiro com a tecnologia violenta e que nós estamos bem atrasados perto dele. Por quê? Porque tem laboratórios, investe maciçamente, Vale do Silício e mais outros, e todos sendo copiados por outros países. Então, o Brasil precisa acordar, mostrar para todo o pessoal que precisa educação, laboratórios, cientistas, desenvolver essa parte que é o que traz o progresso para o país. E eu, como sendo membro do Ministério da Educação, eu prestei o meu concurso, fui nomeado para o Nordeste, o estado do Pará. E eu fui falar com o ministro para o que eu vou fazer lá? Eu não sou de lá, eu sou daqui de São Paulo. Qual que era o cargo que o senhor exercia a função? Técnico em assuntos educacionais, depois passou para ser uma espécie de autonomia, né? Então, eu era o elemento que, por exemplo, aqui em Bauru, se fosse criar uma faculdade, eu viria aqui, eu fiz isso com vários lugares. Aqui em Bauru, inclusive, requisitaram para fazer uma nova faculdade, que era a Unip. E me levaram para mostrar, eu com minha comissão, um prédio que é municipal, que tinha uma escola municipal. Prédio inadequado, o dono que ia fazer era meu amigo, eu nem vou dizer o nome dele, mas era meu amigo. Quando eu vi, eu olhei, eu falei, olha, isso aqui não se presta para isso. Não tem condições, é inadequado. Ele falou, mas eu preciso que você, olha, não vou aprovar. E não aprovamos realmente. O que aconteceu? Falei, quando vocês fizerem uma coisa decente, vocês falam que a gente volta. Faz isso aqui. Aí, a Unip hoje era para ser desse lugar.
nós negamos, olha, belíssimo que eles fizeram. Então, foi trabalho meu. Eu fiquei 22 anos fiscalizando essa região toda. Bauru, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília, e todas elas, eu ia lá com o espírito seguinte, sabia que a escola não era uma escola que era correta, ela vendia vagas, ela fazia transações. Eu cheguei para os diretores, chamei numa sala, falei, olha, cá, eu estou aqui, não é para fechar a sua escola, eu quero te ajudar. Se você concordar que eu faça, que eu te ajude, muito bem, senão vai ser diferente. Depois, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você seja correto. Bom, primeira coisa que você faz, manda seu secretário embora, que eu já conheço bem a história dele. Não vai funcionar aqui. Não, mas ele tem 10 anos de casa. Não, pode mandar. Pode mandar. O senhor sempre fazendo um trabalho muito sério para chegar nos resultados, não foi à toa que foi homenageado. Exatamente, botava em ordem a escola, fazia legalidade, ela tornava sua escola respeitada, e a minha função era esse, não era para chegar e fechar. E como que é para o senhor exercer funções tão importantes na área da educação, como empresário, e ainda insisto em falar, na advocacia que o senhor continua atuando? Gostaria que o senhor fizesse para a gente, né, essas considerações, e inclusive, com 100 anos, é importante evidenciar com toda essa vitalidade que esse sorriso, né? Eu ia falar sobre o livro, para quem quiser depois conhecer, não deu nem tempo, né, no nosso bate-papo, que nós estamos caminhando para o final, que é Minha Vida. Tinha muita história aqui para a gente compartilhar, mas vai ficar para um próximo capítulo. Então, por favor, eu gostaria que o senhor comentasse como que é para o senhor estar nessas frentes tão importantes, né, e ter essa vitalidade toda. Eu já falei uma vez e vou repetir. Eu não percebi que eu estou com essa idade. Passou. Eu me ocupei tanto na minha vida de tanta coisa que me passou. Quando eu percebi, falando, você tem 100 anos, mas será que eu tenho mesmo? Pô? Entendeu? Então, realmente, eu não senti. E ainda não estou sentindo, a não ser subir escada, descer escada, que tem ainda algum problema, mas o resto é normal. E o senhor também, além de ser, né, uma pessoa de sucesso profissionalmente, também é um avô, né, coruja, é um pai, é um esposo que realmente também é um apaixonado pela família que tem. Eu gosto, da minha família eu gosto. E todos têm problema, né? Família dificilmente não tem uma. Aí a gente luta, quer a união deles, quer que haja paz. Né? O importante na vida da gente é você ter um pouquinho de paz. Né? Então, olha, se amanhã já não estiver mais aqui, eu tenho certeza que eu já fiz a minha parte para todos. Eu já fui o pai que precisou, eu fui o irmão, eu fui o filho. Primeiro, eu fui o filho que meu pai, acho que ficou muito feliz, que eu fiz de tudo para ele, para minha mãe. Né? E a gente fica feliz porque realmente a gente dá o que tem. Eu sempre tive vontade de ajudar os outros, de colaborar. Nunca fui assim, tive a humildade necessária para entender quando não tinha, eu estava fracassado. E para a gente fechar, então, que nós vamos precisar encerrar, né? Porque papo bom é assim mesmo, fica com gostinho de quero mais. Eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem para todos que nos acompanham, né? Aquilo que estiver no coração, senhor Miguel. Olha, me sinto tão bem à vontade para falar com você, Mara. Você é uma interlocutora da melhor qualidade possível. Você é uma radialista de categoria. Eu posso dizer o quê? Me sinto muito bem, me senti bem à vontade, solto, isso que é o problema. Você não me sentisse constrangido nenhuma hora. Eu agradeço imensamente a você. Quero te dar um abraço, e um abraço muito grande para o Renato Zaiden, que é meu amigo, que eu respeito, que eu tenho certeza que ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor, sempre foi, e continua sendo útil para o Babauru. Nós ficamos conversando 2 horas a semana passada, e quando eu vi que ele falou assim, eu estou com pressa e vou embora,
E sentou lá e ficou das 4 até as 8 horas conversando comigo, contando as passagens de Bauru. Ele é importante para Bauru, foi importante para Bauru e continua sendo. Então, esse empreendimento aqui só pode ser engrandecido. Bauru é bom, para Bauru é bom, para a sociedade é bom, para nós é bom. E você, meus parabéns. Você está montada para ser um futuro brilhante. Obrigada. Minha imensa gratidão por aceitar o nosso convite, pela confiança e principalmente por compartilhar a sua história, essa história que inspira a todos nós. Eu sinto inspirada por ela. Carinho imenso pelo senhor já tenho, sempre, né, desde o nosso primeiro contato. Obrigada mais uma vez, que o senhor continue inspirando tantas outras pessoas com a sua história de vida. Sucesso. Eu agradeço imensamente. Muito obrigado. Obrigada. Realmente eu fiquei muito feliz. E nós, então, vamos encerrando o nosso bate-papo por aqui. E, claro, meu muito obrigado a você que nos acompanha nessa nossa conversa diária. Obrigada de todo o meu coração. Meu forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.